No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Como vocês sabem, esse programa tem como objetivo levar muita informação a vocês pelo rádio, em casa, ou então pela televisão, né? Aqui pelo rádio, Rádio Trianon, você pode participar, deve participar do nosso programa. O nosso programa é ao vivo e ele é interativo. Você liga para o telefone do ouvinte, daqui da Trianon, anote na sua agenda definitiva. Esse telefone é 3289-3580. Não deu tempo ainda de pegar a agenda, né? E você que também está vendo pela televisão, você pode participar também. Liga aí do interior, ou qualquer lugar. Você é 11-3289-3580. E a outra linha, 3253-4845. Repetindo, 3253-4845. Se você quiser participar também por e-mail, você põe educadiabetes@anad.org.br. Educadiabetes é tudo junto em minúscula, @anad.org.br. Faça suas perguntas, mande as suas sugestões. Nós estamos aqui exatamente para poder ouvir o nosso público e ver e captar as suas necessidades para poder ajudá-los. Sabe que a educação em diabetes é uma arma muito importante, né? E é fundamental para o bom controle do diabetes. Toda doença crônica, ela precisa da participação do paciente. Quer dizer, participar como? Participar fazendo com que as pessoas se entendam, conheçam a doença, saibam como ela se manifesta, saibam como ela se locomove, como ela se muda, como ela tem. Porque assim, sabendo, você sabe como controlar, sabe como atuar, sabe como tomar sua medicação adequada, sabe como ajudar o seu médico a ajudar você. Quer dizer, na doença crônica é fundamental as pessoas participarem do tratamento, né? É só ir ter uma constância nesse tratamento. Vamos lá. Ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Com Isabel. De que bairro a senhora é, dona Isabel? Da Penha. Da Penha, muito bem. Isso. Vamos lá. Qual a sua pergunta? É o seguinte, doutor Pablo, eu tenho diabetes há 22 anos. E mais ou menos de uns 5 meses para cá, me dói muito a panturrilha. É da diabetes? Essa dor, por acaso, tem algum fator de piora? E como? Ela piora quando a senhora anda? Ah, sim, piora. Piora. E aí, a senhora para? Eu paro, faço uma massagem assim. Melhora? E melhora um pouco. Aí anda de novo? Aí continuo andando. Quando ela esquenta, já não dói tanto. Tá bom. Vou dar uma dica aí, vamos lá. Veja bem, ó. Dor na panturrilha pode ser uma neuropatia ou pode ser uma insuficiência arterial. Explico. Geralmente, quando a dor é provocada, por isso que eu perguntei se quando anda ela dói, né? A senhora diz que dói, faz uma massaginha e melhora. Bom,
pode ser uma insuficiência arterial, uma insuficiência circulatória, não é? As pessoas com diabetes têm um processo de arteriosclerose mais acelerado do que na população em geral. E um dos locais são as artérias das pernas, né? Então é possível que essa dor seja por uma deficiente circulação. É possível, não estou dizendo que é, e a gente não pode falar da diagnóstico por rádio. Nós estamos orientando para que você procure na próxima consulta com o seu médico falar sobre esse assunto, porque existem meios, exames para avaliar isto, né? E existem medicações também. Às vezes a dor na panturrilha pode ser apenas uma dor neuropática, né? É uma dor com relação às terminações nervosas, que é muito característica também no diabetes, e que tratada melhora, controlada melhora, sem dúvida alguma, mas tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, uma coisa ou outra coisa, não é? Aliás, falando em consulta médica, hoje eu atendi no meu consultório um caso que eu queria comentar hoje com vocês. Veja bem, olha, eu vi assim, um senhor de idade com um acompanhante. E eles não sabiam que remédio estavam tomando. E tinha uma lista enorme de medicamentos. Tem que se preparar, gente, para ir para consulta. Tem que levar todos os medicamentos. Você não quer anotar? Pega a caixinha. A melhor coisa que tem, pega a caixinha, põe num saco plástico e leva. Na hora da consulta, mostra, estou tomando esse. Porque às vezes você fala um nome errado. Às vezes você só anota o nome, não anota quantas miligramas. E para a gente é muito importante vocês levarem exatamente o que estão tomando. E tem pessoas que ficam 10 minutos para dizer qual é o remédio que está tomando. Por quê? E a gente pergunta, que remédio está tomando? Aí ele fala, eu estou tomando tal coisa, aí depois ele vai falando outras coisas que está sentindo. Não, eu preciso saber que remédio você está tomando. Aí ele fala o segundo, aí já vai diversificando. Gente, se prepare, seja objetivo, principalmente para falar as queixas principais. A senhora, por exemplo, quando chegar agora, na próxima consulta, tem que falar objetivamente que a senhora tem dor nas pernas, essas dores nas pernas pioram quando a senhora caminha, não é? Esse é um sinal que o seu médico, evidentemente, vai interpretar corretamente e vai pedir os exames, principalmente para avaliar a circulação nas pernas, né? GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233, repetindo 0800 701 2233. GlaxoSmithKline.
Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir. Pesquisa aponta que dormir mal aumenta risco de desenvolver o diabetes. Consumo de frutas em grande quantidade pode afetar a saúde do diabético. Sabe aquelas noites em que você tenta dormir, vira para um lado, vira para o outro e mesmo assim não consegue pegar no sono? Bom, o resultado de uma noite mal dormida vai além do cansaço e da irritação. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas holandeses, dormir mal ou muito pouco afeta a maneira como o corpo usa a insulina para transformar açúcar em energia, aumentando riscos de desenvolver o diabetes. 9 voluntários participaram do levantamento e foram examinados após dormir cerca de 8 horas e também quando tinham dormido apenas metade deste tempo, ou seja, 4 horas. Neste último caso, a habilidade em processar a insulina foi reduzida a 1/4. Segundo os pesquisadores, em pessoas saudáveis, o uso da insulina não é fixo e a substância é alterada de acordo com a duração do sono na noite anterior. O resultado se soma ao de pesquisas anteriores, que associavam noites mal dormidas ao aumento do nível de açúcar no sangue. Elas são gostosas, são incluídas sempre em qualquer dieta alimentar, mas não se pode abusar delas. Estamos falando das frutas, que num país tropical como o nosso são variadas e saborosas. Mas comer frutas em excesso pode fazer mal para a pessoa diabética? Tudo vai depender da quantidade que se come. De acordo com especialistas no assunto, comer muita fruta significa comer muitas calorias, elevar o peso e, por causa da alta quantidade de carboidratos que a maioria das frutas tem, aumentar a glicemia. O ideal é comer uma fruta de cada vez, preferindo as de tamanho menor. Pode-se comer uma fruta em cada refeição, considerando-se 5 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar e 2 lanches intermediários. Os efeitos da ingestão da fruta são os mesmos se ela for um lanche ou uma sobremesa. Algumas frutas são mais calóricas e, portanto, devem ser consumidas com determinados cuidados. Estão nesse grupo o abacate, um pequeno, tem 650 calorias, e a laranja, que tem 140 calorias. Entre as frutas que fazem parte do grupo menos calórico, estão uma maçã pequena ou um kiwi, ambos com 50 calorias, ou um maracujá médio, que tem 45 calorias. A ingestão de frutas, ao invés de afetar o organismo do diabético, pode sim fazer muitos benefícios se for consumida de forma balanceada. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. A NAD, a sua saúde, é a nossa meta. Olá pessoal, mais um dia, falando para vocês aqui da importância e do prazer de praticar atividade física, tá certo? Hoje eu vou passar uma coisa muito importante, que muita gente tem dúvida, tá certo? Primeiro, qual é o melhor exercício para se fazer? O melhor exercício para se fazer é qual? Aquele que você gosta de fazer e aquele que você pode fazer, que sua condição física está apta. Quem vai determinar que sua condição física está apta para fazer tal exercício? Você vai no seu médico, passa por um check-up
e ele vai lhe orientar o que você pode, o que você não pode e qual a intensidade que você pode ou não. Juntamente com isso, você procura uma academia, procure um personal trainer, procure um professor, que ele vai, diante desse material atestado que o médico passar, aplicar o melhor treinamento para você. Então, o que você faz? Faça aquilo que você gosta e que você tem condição e se sente bem. Outra dúvida muito importante que o pessoal tem é o seguinte: qual é o vestuário adequado? O vestuário adequado é aquele que você utiliza, se sente bem, esteticamente, e na questão do algodão, do tecido. Quanto mais leve for, quanto mais a transpiração passar, o algodão faz com que essa transpiração evapore mais rápido. Consequentemente, você mantém a sua temperatura bem equilibrada. Ele diminui as possibilidades de alergia, como também as meias. As meias, se possível, sem costura e sem de algodão. Por quê? Normalmente o diabético, ele tem um pequeno problema e muitos deles têm a neuropatia, que é a falta de sensibilidade em membros inferiores. O que acontece é o seguinte: ele faz exercício com uma meia, com uma costura, essa meia pode formar uma bolhazinha, ele pode não sentir. Desta bolha, ele não percebe, não faz a investigação durante o banho ou após o treinamento, ela pode virar uma feridinha, virar uma úlcera e um caso mais sério. Então procure utilizar o quê? Meias de algodão e sempre sem costura, se possível, tá certo? Outra coisa importante: qual é o melhor horário de praticar atividade física? Melhor horário não existe, é aquele que você gosta e se sente bem. Nós chamamos de individualidade biológica. Cada um tem o seu jeito de se comportar diante do dia a dia. Tem pessoas que gostam de atividade física de manhã cedo, tem pessoas que gostam na hora do almoço, tem pessoas que gostam à tarde, tem pessoas que gostam à noite, tem pessoas que gostam de madrugada. Hoje já existem academias que trabalham 24 horas. Então, pessoal, o melhor horário é aquele que você se sinta bem. E muito importante, sempre hidratado. O que é estar hidratado? Você não precisa estar com isotônicos, essas substâncias que você toma, que tem isotônicos, minerais, sais, não há necessidade disso. Você fazendo uma boa alimentação, você pode utilizar água apenas, que é o que? É o fluido natural e o melhor fluido para você realmente desempenhar seu treinamento. Logicamente, se o seu treinamento for muito intenso, é evidente que o treinador vai orientar que tipo de sais minerais ou que tipo de isotônico você vai ter que tomar. Mas no dia a dia, para as pessoas que fazem sua prática normal, bem moderada, o importante é o quê? Se hidratar antes, durante e após a aula. Por quê? Porque todas as reações químicas no organismo, elas dependem do quê? Da água. E quanto menos água você tiver, o organismo começa a gerar, entre aspas, cansaço. Para não me estender nos aspectos bioquímicos aqui, tá certo? Mas começa a gerar cansaço. Então você precisa ter água, tá certo? E alimentar como? Evidente que não é sair do banquete e ir se exercitar. E sim, antes da atividade física, meia hora antes, como uma fruta. Sua nutricionista realmente deve ter orientado isso para você, ou com uma barrinha de cereal, ou realmente como um lanchinho leve, ou sua bolachinha que você está acostumado. Isso é fundamental. Então lembrando, pessoal, primeira coisa, melhor atividade física, aquela que você gosta e tem condições. Segundo, vestuário, roupas leves de algodão, tá certo? Investigue o seu pé logo após o treinamento. Terceiro ponto, qual é o melhor horário? Aquele que você se identifica. E lembrando, hein, procure não fazer atividade física próximos de vias que tenham muitos carros. Por quê? O excesso de poluição vai dificultar a sua respiração, a troca gasosa e você vai render menos naquele treinamento. Sucesso a todos, continue um bom treinamento e até o próximo sábado. GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800
701-2233. Repetindo, 0800 701-2233. GlaxoSmithKline. Uma das atividades que chamou a atenção de todos nesse 15º Congresso Multidisciplinar e Multiprofissional em Diabetes foi a tarde de autógrafos do Dr. Fábio Batista, pelo livro Uma Abordagem Multidisciplinar sobre Pé Diabético. E agora a gente vai conversar com ele para saber mais sobre a história dessa obra. Doutor Fábio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, falando sobre esse nosso trabalho. E a gente está muito feliz com o resultado dessa importante colaboração aí para o meio científico. Doutor Fábio, além da pessoa ser diabética, o pé dela também é diabético? Esse é um termo muito bem consagrado já, para nós que trabalhamos nesse cenário, Então, o diabetes, na verdade, ele causa uma série de complicações e o pé seguramente é um órgão importante, Pois uma complicação podal às custas do diabético tem sido vista como a principal causa de amputação dessa extremidade. Então, veja a importância da gente realmente olhar com carinho para esse segmento, Porque pode repercutir muito na qualidade funcional e na qualidade de vida desses portadores de diabetes. Doutor, é a primeira vez que o senhor escreve um livro sobre esse assunto? Isso, a gente tem escrito bastante artigos científicos, O livro mesmo focado com toda essa nossa experiência, com esse âmbito de ações multiprofissionais, essa é a primeira vez. E a gente ficou muito feliz com o resultado, pois pudemos reunir profissionais extremamente competentes que também aceitaram contribuir com suas experiências para que essa obra chegasse ao final. Tivemos a grande honra de ter o professor Michael Pinzur da Chicago University, da Loyola Chicago University, que nos presenciou aí em prefaciar a nossa obra. Foi um grande evento, um grande feito e uma grande honra ter tido o colega nos colaborando com essa atitude. E a obra demorou quanto tempo para ser feita, doutor? Olha, a gente coletou, se a gente for contar toda a coleta do material, a gente já idealizava essa obra há quase 10 anos, a gente vinha idealizando. E o momento oportuno foi agora, A gente vive num cenário epidêmico aí de diabetes, A gente sabe que por incrível que pareça, os profissionais ainda estão muito desguarnecidos de informações e os pacientes, muitos deles, desamparados em boas atenções. Então a gente acredita que esse instrumento venha para efetivamente fortalecer a classe de saúde, em poder orientar e oferecer propostas terapêuticas bastante adequadas para que a gente possa preservar mais a saúde dos pés desses pacientes. E como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o pé diabético? Esse é um cenário que a gente atua sempre com muito prazer, E por a gente fazer também carreira acadêmica, a gente vem acompanhando os colegas e experiências, de profissionais afins, que vem sempre nos pressionando. Olha, você escreve bastante artigo científico, mas está faltando reunir tudo isso numa obra, E oferecer não só para a classe médica, mas para a classe de outros profissionais de saúde, E essa ideia foi ganhando dimensão e a gente acabou achando que chegou a hora mesmo de tentar educar, conscientizar e aumentar ainda mais essa gama de material científico que a gente já tem. Doutor, como anda a tarde de autógrafos e qual a expectativa para o lançamento do livro? Olha, a tarde de autógrafo vai indo muito bem, a gente está muito tranquilo, houve uma aceitação muito grande, a gente está muito feliz, sobretudo por ter essa oportunidade de estar lançando, de estar apresentando essa obra num evento já tão tradicional como esse congresso da ANAD, que reúne aí quase 4.000 profissionais de saúde, Então a gente está muito feliz e achou que dentre os eventos que ocorrem no país, esse seria o evento ideal para a gente estar apresentando.
E doutor, o livro ele foi escrito para profissionais da área de saúde ou todas as pessoas, aquelas que têm diabetes, aquelas que não têm e querem aprender mais sobre o assunto, elas podem adquirir uma abordagem multidisciplinar sobre o pé diabético? O livro tem, o objetivo principal é atingir realmente os profissionais de saúde. Então, o maior número de capítulos, ele está escrito em linguagem técnica, né, para que eduquem e conscientizem e treinem, né, profissionais de saúde de uma maneira geral. Então, médicos de todas as especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Mas a gente tomou cuidado também de ficar atento para o público leigo, né, e a gente fez um capítulo de perguntas e respostas numa linguagem bem tranquila, um capítulo extenso, com uma série de imagens e uma série de orientações, numa linguagem mais focada para o público leigo. Então, em resumo, eu acho que a obra ela atinge os dois alvos, os profissionais de saúde e também a população leiga, que realmente tem informações cuidadosas, né, e numa linguagem bastante acessível, mesmo para o leigo, né, que não está tão familiarizado com linguagem tão técnica. E a gente sempre bate naquela mesma tecla, de que as pessoas que têm diabetes precisam controlar mais a doença, para não ocasionar outros tipos de problemas como o pé diabético. Mas, infelizmente, eu acho que o senhor deve ter bastante experiência nessa área, muitas pessoas, assim, falta um pouco de informação e elas também não controlam muito bem, o que pode ocasionar o aparecimento dessas outras dificuldades, destes outros problemas. O senhor tem visto muito isso e o livro é uma das maneiras de informar mais, para que elas se cuidem mais e não venham a ter problemas futuramente? Seguramente, né? A gente vive hoje um cenário epidêmico, né? A Organização Mundial de Saúde prevê que para o ano de 2025 a gente conste com mais de 350 milhões de portadores de diabetes. E 25% desses pacientes vão ter algum problema nos pés, né? Então, a importância do controle glicêmico, dos controles das outras comorbidades, né? E de orientações, manejos especializados, tem uma relação direta com a saúde dos pés e com a saúde dos outros órgãos também, que são atingidos pelo diabetes, né? Pasmem que 85% das amputações são precedidas por uma ferida. Então veja a importância da gente controlar bem a doença e fazer estratégias de prevenção, evitando que essas lesões apareçam, né? E os outros segmentos também são muito afetados, os olhos, os rins, o sistema nervoso, né? Realmente a monitoração constante, o controle apropriado da doença, a monitoração dessas situações por profissionais engajados e capacitados, a gente não tem dúvida que eu acho que é o segredo para a gente oferecer aí uma saúde adequada para esses pacientes. Com certeza. E doutor, eu estava dando uma espiadinha também no seu livro e vi que tem algumas fotografias que mostram, né, pés de pessoas diabéticas. Mas para ficar já naquele estado que existem feridas e problemas que são graves, né, para um pé diabético, para chegar naquela situação, a pessoa tem que se descuidar muito durante muito tempo, né? Até porque o pé diabético é fácil de ser tratado, não é difícil, né? É algo simples e que a pessoa precisa ter uma educação maior, um controle maior, né? Isso não é tão simples tratar pé diabético, não. É um cenário extremamente complexo, na verdade, né? Ele reúne uma série de características e que, se a gente não tiver atento, efetivamente evolui para uma ferida que pode infectar e, na sequência, fazer com que essa extremidade seja retirada, né? Então, a gente efetivamente está muito contente com a obra. As imagens refletem mesmo a realidade da nossa população. Não raro chegam casos em situações extremamente avançadas, ou por descuido do próprio paciente, ou por uma evolução clínica um pouco mais acelerada em virtude de uma conjunção de fatores, né? Ou por eventualmente, infelizmente, às vezes esses pacientes estarem assessorados por profissionais não tão familiarizados com esse cenário, né? Então eu acho que a obra vem nesse sentido, né, com o intuito de informar, treinar, educar e despertar aí a atenção não só para os profissionais de saúde de uma maneira geral, como também para os pacientes, né? Cuidem de seus pés, eles são importantes para uma vida saudável. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.